Fala galera, quanto tempo! Hoje eu vim falar de dois conceitos muito importantes que são muito básicos, a maioria de vocês deve conhecer, deve saber, que é a diferença de identidade de gênero e orientação sexual. Claro que eu queria que a minha colega Rebeca estivesse aqui agora, nesse exato momento, para a gente ter aquele debate acalorado que eu sinto muita falta, mas como ela não está, eu vou levar adiante esse vídeo aqui com vocês. Sei que pode ser um tema muito batido, mas tem vindo muita demanda de muitas pessoas na minha vida pessoal, na minha vida profissional, perguntando: e agora? Eu sou cis? Eu sou bi, eu sou hétero, eu sou lésbica? O que eu sou, né? E entender os conceitos ajuda a gente a também entender a nossa própria identidade. Por isso que eu trouxe essa temática. Mas vamos começar com um conceito que eu não falei explicitamente, mas ele precisa ficar muito claro aqui, que é o conceito mais tranquilo da gente entender, para a gente poder entender a complexidade dos demais. Então, primeiro, nós vamos começar com o sexo. Quando a gente fala de sexo, a gente está falando de sexo biológico, ou seja, quais órgãos genitais aquela pessoa nasceu. Se uma pessoa nasce com uma vagina, ela é considerada sexo feminino. Se ela nasce com um pênis, ela é considerada sexo masculino. Agora, se ela nasce com ambos, ela é intersexo. Quando nós falamos de uma pessoa intersexo, a gente está falando na questão de cromossomos, de genética e de fisiologia, de anatomia, ou seja, ela pode ter nascido, por exemplo, com os cromossomos XX e naturalmente ela vai ter um pênis e um escroto, enquanto ela pode ter o cromossomo XY, naturalmente nascer com a vulva e a vagina. Só que pode ter algumas variações do intersexo que são visíveis ao nascimento, que gerava uma necessidade dos médicos e dos pais realizarem uma cirurgia naquele bebê, não deixar aquele bebê escolher de fato qual genitália ele mais se identificava, e isso pode ser uma questão na adolescência e na vida adulta, a gente já vai estar entrando e falando no porquê, enquanto que outras pessoas intersexo não aparecem essas diferenças até a puberdade. E ainda existem outras que fisicamente não aparentam. Ou seja, existem pessoas que são intersexo, que fisicamente a gente vai identificar, mas que fisicamente a gente pode não identificar. Então, isso é sexo, ok? Agora vamos então para a identidade de gênero. Identidade, quando a gente fala a palavra identidade, a gente está querendo falar de como a gente se enxerga, a nossa identidade. Como eu me vejo, como eu me sinto. Com a minha identidade de gênero, nada tem a ver com a forma como o outro me vê. A identidade de gênero é como eu me enxergo. Antes da gente ter esse debate, a gente entendia que existiam dois gêneros, o masculino e o feminino, que estava relacionado exatamente com o sexo. Ou seja, se você nasceu com uma vagina, você é uma mulher. Se você nasceu com um pênis, você é um homem. Esse é o gênero binário, onde sexo biológico corresponde a gênero e papéis sociais, que quando a gente fala de gênero, a gente está falando do papel que a gente vai desempenhar na sociedade. Ou seja, se você nasceu com uma vagina, você é considerada mulher, você tem que desempenhar determinados papéis, e aí a sociedade vai impor em você formas de se vestir, formas de falar, trabalhos que são mais aceitáveis e várias outras coisas que, quando você nasce, você está dentro dessa caixinha, vão impor para você. Aquilo que a gente fala de rosa ou azul, né? A menina usa rosa. Então, a gente já nasce dentro de uma caixa na sociedade. E se você nasce com um pênis e você é tido como gênero masculino, logo que você nasce, as pessoas vão pôr um monte de coisa em cima de você também. Do tipo, você tem mais liberdade sexual, você tem mais liberdade para andar sozinho na rua, mas você tem que ser o provedor, você tem que ser o cara que é bem sucedido na carreira, e assim por diante. Então, homens, mulheres e homens, ok? Esse é o sistema binário. Binário de 2. 1, 2, ok? Só que aí, existem as pessoas e sempre existiram as pessoas trans. As pessoas trans são aquelas que não se identificam com o gênero que foi imposto. Ou seja, nasceu com uma vagina, mas não se considera mulher. Nasceu com pênis, mas não se considera como homem. Nasceu intersexo e os médicos resolveram fazer uma cirurgia e deixar apenas a vagina, mas não se considera como uma mulher. Os trans, eles também podem seguir a lógica do binário. Ou seja, eu posso ser uma mulher trans, ou seja,
uma pessoa que nasceu com um pênis, mas não se identifica como homem e ela se identifica como mulher, ou nós temos o homem trans, uma pessoa que nasceu com o sexo feminino, não se identifica como mulher, mas se identifica como homem. Então, mulher trans, homem trans. Como vocês sabem, tá tendo BBB, tá tendo um monte de questão aí relacionada à Linda Quebrada. A Linda Quebrada é uma mulher trans. Por isso que ela tatuou na cabeça ela, que é o pronome que ela quer que identifiquem ela. Ok, ainda estamos dentro do sistema binário de identidade de gênero. Agora, existem apenas homens e mulheres? Não. Hoje já existe nos Estados Unidos um levantamento de 30 tipos de gênero diferentes. Existe uma possibilidade enorme de identidade de gênero. A Comissão de Direitos Humanos dos Estados Unidos decidiu oficializar a multiplicidade das identidades de gênero. Eles identificaram mais de 30 gêneros, para vocês terem noção. Então, eu vou estar lendo aqui para vocês alguns, só por curiosidade, para vocês entenderem a gama de possibilidades. Nós temos male to female, que era o que nós falamos, macho para fêmea. Nós temos a pessoa trans, temos gênero fluido, temos transgênero não binário. Não binária é aquela pessoa que não se identifica nem totalmente como mulher e nem totalmente como homem. Aqui eles consideram o andrógeno também como um gênero. Fêmea, bigênero, homem, gênero fronteiriço, espírito duplo, gender bender, pessoa em experiência transgênera, isso eu achei incrível porque eu não conhecia, pangênero, terceiro sexo, drag queen, crossdresser, gente, são muitas possibilidades de gênero. Então, qual que é a grande dúvida das pessoas que me perguntam? O que é ser cis e o que é ser trans? Então, muito simples, cis é aquela pessoa que nasceu com sexo biológico e se identifica com o gênero que foi imposto pela sociedade. Vagina, mulher, pênis, homem. Ponto. Sistema binário. Simples. Quem é considerado trans? Qualquer pessoa que saia dessa norma. Seja ela ainda no sistema binário, mulher trans, homem trans, seja ela não no sistema binário. Pessoa não binária, pessoa gênero fluido, agênero, e aí entram vários desses tipos de gênero que eu comentei aqui com vocês. Agora eu vou falar um pouquinho de orientação sexual para vocês entenderem a diferença. Orientação sexual, gente, é muito simples de entender. É a atração que a gente tem por determinado tipo de gênero. A orientação sexual tem a ver com o nosso desejo, com a nossa atração por determinado tipo de pessoa. Tudo vai depender da sua identidade de gênero, da identidade de gênero do outro, e aí vocês vão ter uma percepção melhor de qual que é a sua orientação sexual. O mais interessante é que a atração e o desejo, eles são inúmeros. Às vezes você pode não se identificar com o gênero, mas você pode se identificar com o sexo biológico. Às vezes você quer, na verdade, se relacionar com uma pessoa que tem pênis. Às vezes você quer se relacionar com uma pessoa que tem vagina. E isso às vezes pode trazer um pouquinho de complicação na hora que você for definir a sua orientação sexual. Mas coloca aqui embaixo com que tipo de identidade de gênero vocês se identificam, qual que é a orientação sexual de vocês. Vocês já passaram por algum tipo de confusão em relação a qual que é a minha orientação sexual agora que eu tô me relacionando com uma pessoa de um gênero diferente? Você pode estar se relacionando com uma pessoa que é não binária, e aí? Você vai se considerar bi ou você vai se considerar pansexual? E isso é interessante porque gera um conflito tão grande entre as pessoas que já tinham a sua orientação sexual bem definida, porque aí elas começam a se questionar, pera, mas se o outro é não binário, logo eu sou o quê? Então, mas no final, tudo tem a ver com como você se sente, como você se enxerga, que luta você quer batalhar, qual bandeira você quer levantar. E aí vai dar para muita discussão. Coloca aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, compartilha as experiências de vocês e a gente vai conversando. E espero ter ajudado. Se ficou ainda alguma dúvida, me avisa que eu tento explicar de novo de uma outra forma.